Começando esse vídeo com um desabafo, pessoal. Estamos amadurecendo na plataforma, pedindo e doando inscritos pro canal com outros youtubers, né? Compartilhando. Maravilha, né? Não. Simplesmente meus inscritos foram diminuídos. Já ouvi falar que isso acontece no YouTube, né? Imagino que para diminuir o excesso de aglomeração, né? De muita gente que quer ganhar dinheiro dentro de casa, né? Com o YouTube, né? Então eu imagino que eles façam isso para ter um controle, né? Do excesso de pessoas, né? O excesso de YouTubers. E então eu ouvi falar que a solução é pedir para os seguidores, para os nossos seguidores, ou seja, vocês, né, que revejam se a sua inscrição, se está tudo normal ou se o YouTube desinscreveu vocês, né? Se desinscreveu, vocês se reinscrevam. Porque isso aí é uma coisa nova que eu vou ter que lidar agora, né, com isso. Então vou pedir isso aí para vocês, né? Então vamos seguir em frente. Espero que Deus dê força para nós para continuar, porque depois dessa aí eu fiquei bem desanimado, né? Mas é recém o começo. Quem sabe na próxima aí a gente já tenha achado a solução para coisa, tá bom? E vamos começar o vídeo, tá bom? Falou! Então, pessoal, dando continuidade ao vídeo passado, que eu tinha falado sobre a revista em quadrinhos Cripta, que por sua vez ele era um complemento do meu vídeo 23, né? Que era as origens do gênero terror. Então estamos caminhando por esse gênero terror, né? Nesses últimos tempos aí, né? E vamos continuar por mais um tempo. Agora nós vamos falar de uma rival da revista Cripta, né? Também era dos anos 70. E uma rival de peso. E o rival é o Stan Lee, né? O presidente da Marvel. Ou seja, o rival era a Marvel. E o Stan Lee, para quem não conhece, ele tem esse lado obscuro, né? Se você quiser chamar disso, né? E ele curtia, né? Gostava desses grandes clássicos aí que originaram o gênero terror, né? E a Marvel lançou nos anos 70, né? Um monte de títulos de revistas, assim, que todas elas tinham o selo Capitão Mistério, que significava que seria o gênero terror, né? Tipo, as histórias da Marvel, criadas pelos artistas da Marvel, né? Pela própria Marvel, pelo Stan Lee, né? E com aquele símbolozinho lá, que era a série Capitão Mistério, que era um homem com um chapéu, era um bonequinho com um chapéu e uma máscara, né? O Capitão Mistério. Que daí esse era o selo, né? Representativo. E a editora era a Block Editores, né? E a da Cripta, no caso, era a RGE, Rio Gráfica e Editora, que significa, né? E muitos grandes artistas dos quadrinhos trabalharam tanto na Cripta quanto nessas edições da Marvel, nesses títulos da Marvel, né? Trabalharam nos dois, né? Grandes, muitos, Frank Miller, por exemplo, né? Tudo artistas de peso, né? Trabalharam nas duas, né? E um dos maiores personagens de maior peso que o Stan Lee fez, um dos mais famosos de todos que ele criou, ele foi inspirado em dois personagens de dois grandes best-sellers, né? Desse gênero. Me lembro como se fosse ontem, né, que já está na minha memória ainda, que o Stan Lee falou que ele disse assim: eu sempre tive um fraco pelo monstro de Frankenstein, né? Nunca ninguém me convenceu de que ele fosse realmente mau. E também esse personagem, ele disse que esse personagem que ele estava criando deveria mudar de identidade, se alternar em duas identidades, em duas personalidades antagônicas, não é? Tipo o médico e o monstro. Então quem é esse personagem aí? Você sabe quem é que o Stan Lee criou um personagem da Marvel? O Incrível Hulk. Ele foi inspirado do Frankenstein, né? O monstro do Frankenstein, e o médico e o monstro. E isso eu digo de certeza para vocês. E esses títulos em quadrinhos aí que foram lançados pelo Stan Lee aí na década de 70, eu não sei se ele foi lançado ao mesmo tempo nos Estados Unidos, tudo assim, mas eu sei que isso aí é a década de 70 no Brasil, que vieram esse enorme número de títulos aí, né, que a Marvel lançou, né, que o Stan Lee, que é o coordenador da Marvel, né, eles lançaram. E o Stan Lee
Para mim eu devo dizer para vocês que para mim ele é o maior empreendedor artístico de todos os tempos, né? Não tem quem ganhe dele para mim, sabe? Infelizmente já morreu, né? Mas foi embora, já deixou o seu legado e fez coisas assim que muita gente que queria ter feito, assim, né? Ele tem uma vida grandiosa, né? Ele mereceu, né? Se ganhou muito dinheiro, e acho que ganhou, tenho certeza que ganhou, é porque mereceu, né? E a fama, né, que ele teve, né? Mas agora vamos falar dessas revistas em quadrinhos aí que ele fez, não é? Que não eram poucas. São eles: Cine Mistério, Clássicos de Pavor, Aventuras Macabras, Sexta-feira 13, A Tumba de Drácula, O Lobisomem e Frankenstein. E Histórias Fantásticas. E agora vamos mostrar o que eles apresentavam, esses títulos, tá bom? Cine Mistério, A Terra que o Tempo Esqueceu, de Edgar Rice Burroughs. O Edgar Rice Burroughs era o criador do Tarzan, né? Outro best-seller aí da história da humanidade, com um personagem que ficou famosíssimo, né? Um dos mais pops de toda a história, não é? É o mesmo Edgar Rice Burroughs aí. Que isso aí, o Cine Mistério é tirado de cinema, né? De filmes, de grandes filmes aí, desses grandes clássicos aí. Então fazia um grande filme e daí a Marvel fazia essa adaptação em quadrinhos desse grande filme aí, A Terra que o Tempo Esqueceu. Isso aí eu já vi várias versões dele no cinema, tudo assim, aqueles filmes de dinossauro, tudo assim, sabe? É muito bom. Temos agora a revista Clássicos de Pavor, Frankenstein, de Mary Shelley. O que está escrito na capa ali: a horripilante obra-prima adaptada em uma história completa. Aqui a gente encontra os grandes best-sellers de terror, né, da história da humanidade, nesse título aqui, Clássicos de Pavor. Mary Shelley é a escritora que escreveu o livro, né? É simplesmente a revista apresentando a escrita original, como ela foi escrita originalmente, o livro, né? Então a revista tentando passar totalmente tentando passar sua forma original para quem lê, né? Uma adaptação em quadrinhos com todos os textos originais, a história original. O máximo possível, mais fidelidade possível, né? Porque quando a gente adapta para uma história em quadrinhos, ela tem que ser resumida, né? Porque o livro é muito mais abrangente. Só que eu queria dizer uma coisa: quem tá na capa ali não é o Frankenstein, é o Simon Gert, que é o zumbi da Marvel. Eu tenho notado alguns erros desse tipo, assim, eles botando uma coisa, assim, o título quer dizer uma coisa, eles apresentando uma outra coisa, assim. Não me pergunte por que é, que isso aí é erro deles, né? Mas aquele ali não é o Frankenstein, é o Simon Gert. E aqui vocês notam a tentativa, né, de deixar esses monstros clássicos aí, deixar assim mais parecido possível assim com um super-herói, por exemplo, dando um uniforme para ele, assim, para ser usado sempre, né, com aquele colar ali no pescoço ali e aquele colete aberto, mostrando os músculos, assim, tentando deixar o zumbi mais charmoso, assim, né, mais perto de um super-herói, assim, né. E aqui temos Aventuras Macabras. Aventuras Macabras, ela era dedicada apenas ao gênero vampiro. Porém, ocasionalmente existiam as edições especiais, né? Que eram homenagem, às vezes, a alguém, uma coisa, né? Uma pessoa. E aqui vocês estão vendo um especial dedicado ao Edgar Allan Poe. Para quem não conhece, o Allan Poe é um dos mais importantes, talvez o mais importante precursor do gênero terror. Mas ele foi ainda mais considerado mais importante no gênero contos policiais, né? Um grande influenciador dos contos policiais, o Edgar Allan Poe. E nessa revista estão alguns clássicos dele aí, né? Como A Máscara da Morte Rubra, O Caso Valdemar, Manuscritos Encontrados em uma Garrafa, O Estranho William Wilson, que essa revista eu já li, né? O Edgar Allan Poe é o cara, né? Agora um outro cine mistério interessantíssimo, né?
do Arthur Conan Doyle, né? É o do Sherlock Holmes, o Arthur Conan Doyle que criou o Sherlock Holmes. E esse filme eu já vi, esse filme, né? Na televisão, tem no YouTube, O Cão dos Baskerville, né? Muito bom, e daí tá aí a versão dele em quadrinhos, né? A versão do clássico, aquilo foi criado pelo Conan Doyle, e depois daí teve o filme, e daí agora depois a Marvel passou para histórias em quadrinhos, né? Cine Mistério, O Cão dos Baskerville. Sherlock Holmes, o maior detetive do mundo, criado por Arthur Conan Doyle, mas não existiu Sherlock Holmes. A reportagem dessa revista é O Diabo e os Exorcismos, que está escrito ali na capa, né? A reportagem especial da revista. E o que acompanhava na época também era muita reportagem, que eles traziam as reportagens embutidas nas revistas. E também ali a sinopse do filme Carrie, a Estranha, né? Ali recém estava sendo lançada a primeira versão da Carrie, né? Carrie, a Estranha, né? Do Stephen King. Então, essa Carrie aí, acho que era tudo da mesma época, lá por 76, 77, e tava uma das grandes sensações do cinema, né? Então tá aí a reportagem sobre a Carrie, a Estranha, do Stephen King. Então, nessa época, tu ia na revisteira comprar uma revista em quadrinhos e trazia muito mais do que isso, né? Trazia mais informação, mais cultura, né? Não era só apenas a revista, né? E aqui nesse Clássicos de Pavor temos um dos maiores best-sellers da história da humanidade, O Corcunda de Notre Dame, do imortal escritor Victor Hugo, escritor francês. E ali na capa escrito, né, o emocionante drama do monstro do campanário. Mas ele não era um monstro, né? Mas mesmo assim o Stan Lee pegou e aproveitou e trouxe ele para os quadrinhos, para o conhecimento de todos, né? O Stan Lee não perdia a oportunidade, né, de deixar as pessoas mais cultas e mais inteligentes. Isso aí no Clássicos de Pavor. Mas estava mais para um drama, né? Não é para um terror, é mais o drama, o Corcunda de Notre Dame. E aqui outra obra-prima nos Clássicos de Pavor, né? Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, né? O escritor H.G. Wells. Esse aí é aquele que o Spielberg fez aquela adaptação lá pro cinema, a última adaptação foi do Spielberg, né? Guerra dos Mundos. Teve mais adaptações, isso aí é uma coisa famosa, é considerado uma dos melhores best-sellers da história da humanidade, né? E aqui do H.G. Wells, vocês vão ver agora ainda O Homem Invisível e A Máquina do Tempo também. Vocês vão ver nos próximas capas aí dos próximos títulos, tá? O H.G. Wells era demais, né? E aqui no título Histórias Fantásticas temos outro personagem ilustríssimo, né? O Solomon Kane. Para quem não sabe, o Solomon Kane ele foi criado pelo mesmo escritor que criou o Conan, o Bárbaro, né? Ambos personagens de enorme sucesso, né? E o Robert Howard foi um cara que fez enorme sucesso com seus livros. O pessoal, quando foi pesquisar a vida dele e tudo, fazer pesquisa, descobriram que ele ganhava mais que o prefeito da cidade, os ganhos financeiros dele, né? E o Stan Lee, como é oportunista, para burro ele não serve, né? Ele comprou os direitos autorais, né? Do Conan e do Solomon Kane para Marvel, né? E o resultado foi maravilhoso, né? E agora quem temos aqui no Clássicos de Pavor? O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson. O horripilante romance de Robert Louis Stevenson. E aí tem também a reportagem sobre o filme O Médico e o Monstro, de 1941. É a reportagem que tem nessa revista. E quem tá na capa desse Histórias Fantásticas aí é alguém que vocês já conhecem, embora não tá, acho que com os trajes adequados aos trajes que ele usa hoje em dia. Então aí tem o Blade, o Caçador de Vampiros, e o Morbius, o Vampiro Vivo, né? Que foi lançado um filme recentemente sobre ele, né? Dois caras que nos quadrinhos eu adorava, né? Mas quando veio pro cinema, meu Deus, me decepcionaram assim até a raiz da alma, né? E bota daí o Blade como usando artes marciais, usando aqueles efeitos do Matrix. Coisa que não tinha nada a ver com ele, assim, sabe? Né? Ele tinha
Nos quadrinhos ele usava a esperteza dele, ele não era um super, né? Um super ser, assim, sabe? Muito acima dos outros. Tão poderoso quanto ele foi no filme, né? Então ele, se ele não fosse esperto, os vampiros caíam em cima dele e liquidavam com ele. Ele tinha que ser muito mais esperto que os vampiros, né? E essa era a estratégia dele, a esperteza, né? Que a vampirada não era fácil, né? E aí o Morbius, simplesmente os caras fazem... Eu só vi o trailer ali, já me deu vontade de vomitar, né? Porque o Morbius simplesmente sai voando e desaparece, assim, né? Dando a impressão que já tá aí com um novo superpoder, que é o ponto de se desintegrar a hora que ele quer. Nada a ver com os quadrinhos, assim, sabe? Só me deu nojo, né? E eu adorava, né, esses dois caras, né? Principalmente o Morbius, né? O Morbius ele era um cara que ganhou o prêmio Nobel da Química, um cara inteligentíssimo, só que ele pegou uma doença que é parecida com a leucemia, né? Uma doença que vai destruindo os glóbulos do sangue, né? Então ele teve que dar um jeito de mudar a sua estrutura humana, né? Mudar ele mesmo, fazer uma mudança total nele, assim, que ele pudesse renovar o sangue dele, né? Sugando o sangue dos outros, né? Então daí ele se tornou um vampiro, né? Morbius, o vampiro vivo, né? Ele não tem medo de cruz, não tem medo de alho, não tem medo de nada, né? Ele só precisa do sangue, né? E tem uma força sobre-humana, né? E agilidade também. E aqui nesse Clássicos de Pavor temos simplesmente o Drácula, de Bram Stoker, né? Em sua versão original do livro. E na reportagem ali tem uma reportagem que fala sobre o Bram Stoker. Vocês já devem ter notado que as revistas em quadrinhos da época ali, ela tinha umas capas muito bonitas, né? Tentava imitar um quadro impressionista. As capas eram tão bonitas, as capas dessas revistas na época, chegava a dar vontade de comer, né? De tão bonita. E essas revistas aí, elas tinham também uma grande bagagem cultural, né? A gente comprava aquela revista e sabia tudo sobre quem era o criador dela, quem era, né? E os filmes e reportagens especiais sobre o gênero terror, o que originou. Tinha, por exemplo, reportagem assim sobre as pirâmides, sobre exorcismo. E sempre no meio da revista sempre vinha um pôster para você botar na parede, ou do ator que fez aquele filme, né? Uma coisa relacionada, né? Daí tinha aquele pôster assim e tu botava na parede. Praticamente todas as revistas da Block, né, tinham isso. E embora você não estivesse lendo o best-seller original, o livro original, ali nas histórias em quadrinhos tu ficava conhecendo ele, né? Daí só cabia tu pegar o teu dinheiro e ir lá e comprar o livro, né? Se tu ficou interessado, gostou da história em quadrinho, pronto, ela serviu de informação para ti, serviu de conhecimento para você saber da existência daquele livro, né? Mas como eu tinha falado no trabalho anterior, o impacto que tem uma obra numa época não vai ser o mesmo impacto em outra época, porque aquilo ali são histórias ali, por exemplo, do Drácula, ela foi escrita em 1800 e poucos, então ele vai perdendo, ele vai se tornando o que era bom para aquela época, às vezes vai se tornando ingênuo, por exemplo, né? Depois quando eu conheci mesmo o Drácula foi na década de 70, através dos gibi e dos filmes, né? E daí eu tenho algo a dizer sobre isso, né? Por exemplo, um amigo meu, ele tinha o livro do Drácula, né? Comprou o livro do Drácula, foi uma festa, né? Daí ele já pedi pra ele, me empresta, né? O livro do Drácula, do Bram Stoker, o original. Não gostei. Uma narrativa, assim, muito, muito chata, assim. Ele trata as coisas de um modo muito impressionável, assim, tudo... A maravilhosa senhora Harker, o maravilhoso Jonathan Harker, assim, perde muito tempo elogiando, bajulando as coisas. Não gostei do Bram Stoker. O livro não gostei, né? Mas o Drácula nos quadrinhos e no cinema eu gostei muito. De um modo geral, o Stan Lee tentou pegar esses monstros clássicos aí e transformá-los, deixá-los bonzinhos, né? Mais perto de um super-herói, que na verdade eles não eram maus, eles só eram incompreendidos, né? Como o Hulk, mais ou menos, né? Então ele fez isso aí com esses personagens, o lobisomem, o Frankenstein. Só que o Drácula não teve como ele deixar bonzinho de jeito nenhum, né? O Drácula não deu certo. Então ele teve que criar personagens bonzinhos que
que eram inimigos dele, né? Então o título era o Drácula, mas o Drácula não era bonzinho, quem era bonzinho eram os inimigos dele. Por exemplo, o Caçador de Vampiros, o Blade, né? O Blade surgiu nas histórias do Drácula. E ademais vou deixar vocês aí na companhia dessas capas tão maravilhosas aí que tanto fascinavam. Quando a gente ia na banca, olhava assim e aquilo te chamava atenção, praticamente te puxava para te comprar, né? É muito bonita essas capas, fique na companhia delas agora.